Eu destaquei ali, então, pessoas idosas por minha conta, né? Ele não estava descrito no artigo como associação, mas a gente sabe que alguns medicamentos, eles têm uma ação diferenciada nos pacientes idosos, né? E um grupo muito importante, né, que a gente chama, que a gente classifica como um medicamento potencialmente inapropriado para idoso, são os medicamentos com carga anticolinérgica alta, né? E aí, por que isso? O paciente idoso, ele é um paciente muito heterogêneo, né? Eu gosto sempre de comparar os pacientes idosos com uma colcha de retalhos, porque o processo de envelhecimento, né, com uma colcha de retalhos, porque a gente não faz 60 anos num dia e no outro nos tornamos idosos, né? O processo de envelhecimento é uma coisa que a gente vai construindo ao longo do tempo. Claro que tem questões que são genéticas, né, que já vêm com a gente, mas tem outras questões que são construídas, né? Então, hábitos, né, escolhas que a gente faz diariamente na nossa vida que vão impactar no nosso processo de envelhecimento. Bem, tudo isso faz, então, com que o paciente idoso seja um paciente que ele vai variar muito. A gente não consegue usar a idade para regular, né, para a gente dizer se aquela conduta deve ser utilizada naquele paciente ou não. Porque a gente vai ter pacientes com 70 anos que estão super ativos, autônomos, independentes, mas a gente também vai ter outros pacientes com a mesma idade, 70 anos, que podem estar super acamados, né, dependentes, com declínio cognitivo importante, né. Então, a gente nunca consegue uniformizar uma conduta para o paciente idoso, né? Ele vai ter essa grande variabilidade. E o paciente com 60 anos, ele já é considerado idoso, porém, ele vai ter ainda uma expectativa de vida, né, dependendo do quadro dele, de 15, 20, 25 anos, né? Então, ele é um paciente que ele ainda vai utilizar esses medicamentos por muito tempo e a gente precisa levar isso em consideração na hora de fazer uma prescrição, né, na hora de escolher uma conduta, na hora de fazer uma intervenção. E aí, o que a gente precisa destacar, né, de cuidado especial com esse paciente? Ele é um paciente com polimorbidades, né, então com o decorrer do processo de envelhecimento, vão se acumulando ali, né, algumas doenças que são mais prevalentes em idosos, então hipertensão arterial, diabetes, as dislipidemias. Isso vai acarretar, então, uma polifarmácia. Esse paciente, ele é um paciente que normalmente é polimedicado, né? E isso a gente já viu que é um ponto de atenção quando a gente vai pensar em olhar para os anticolinérgicos. Muitas vezes são pacientes que vão apresentando declínio cognitivo, né? E esses pacientes a gente também precisa ter atenção, porque como a acetilcolina é um neurotransmissor, a gente vai ter muita ação ali no sistema nervoso central, e aí também muito efeito diverso. E a gente tem a farmacologia do envelhecimento, né? Muito associada aí às pessoas idosas. E, claro, né, a gente precisa lembrar daquela parte ali da heterogeneidade. O meu paciente pode ou não apresentar essas alterações, né, que eu vou mostrar ali, dar uma pincelada para vocês o que são essas alterações e como que elas conversam com os efeitos anticolinérgicos, né? E aí a gente precisa sempre avaliar individualmente aquele paciente se naquele caso a gente vai perceber um maior risco, né, uma maior exposição versus o benefício para o qual aquele medicamento foi prescrito, né, dentro da terapia do paciente. Então, na farmacologia do envelhecimento, né, que são essas alterações farmacológicas que a gente observa nos pacientes idosos, é muito difícil, assim, da gente ter estudos grandes e robustos sobre essas alterações, né, porque por questões éticas, né, muitas vezes acabam não sendo realizados esses estudos em idosos, e também porque os estudos de utilização de medicamentos, normalmente, eles excluem essa população, excluem os pacientes com comorbidades, né, que acaba pegando ali boa parte dos idosos, e excluem também idosos, né? E aí a gente vai ver esses efeitos quando o medicamento vai lá para as últimas fases de comercialização, e daí a gente começa a ter as notificações, né, e vão aparecendo. Então, a gente sabe que o processo de envelhecimento, ele traz, então, alterações tanto farmacocinéticas quanto farmacodinâmicas, né? Na parte de farmacocinética, a gente vai ter alteração na absorção do fármaco,
né, com mudança tanto no pH do estômago quanto na motilidade intestinal, né, dos pacientes idosos, mudanças na distribuição, né, tanto por causa na distribuição dos fármacos, né, tanto em função da composição corporal, porque o idoso ele tem uma composição corporal diferente do adulto jovem, né, ele vai ter um maior percentual de gordura e um menor percentual de água, e isso vai alterar a distribuição dos medicamentos. E também o idoso ele tem uma propensão muito grande à diminuição de massa magra e também de proteínas plasmáticas. E a gente tem vários medicamentos que se ligam 90, 95, até 99% em proteínas plasmáticas, né? E no momento que a gente tem menos proteínas plasmáticas circulando, a gente, desculpa, a gente vai ter uma maior quantidade de fármaco livre passeando pelo corpo desse paciente, e aí vai aumentar também a chance de reações adversas e de interações medicamentosas. O paciente idoso, ele tem também a metabolização e a excreção diminuída na maioria das vezes, né? Tanto diminuição da função hepática, do volume hepático também, quanto diminuição da função renal, né? Então, a gente precisa se atentar a isso e, no caso da função renal, muitas vezes fazer um ajuste de dose para esses pacientes. Nas alterações farmacodinâmicas, né, a gente tem aí bastante ênfase para os anticolinérgicos, né, porque a gente vai ter alteração de receptor, né, alguns receptores vão estar diminuindo nos pacientes idosos e até mesmo aumentados, né, então no caso dos receptores GABA, que é onde a gente vai ter a ação dos benzodiazepínicos. Então os benzodiazepínicos normalmente eles costumam, eles são, né, classificados como potencialmente inapropriados para idosos, porque eles costumam ter os efeitos mais exacerbados nesses pacientes, né? Causar maior sedação, sonolência, maior risco de depressão respiratória, por uma série de questões, mas também por causa dessas alterações de receptor, né? A gente tem alteração também na função celular, né? As pessoas idosas, elas têm uma propensão maior à morte celular por apoptose, então isso altera muito a questão dos neurônios, né? Falha, isso está bem associado, né? Ao possível mecanismo de falha dos antipsicóticos e também psicoativos, né, que são utilizados, psicotrópicos, desculpa, era esse termo que eu queria usar. A gente sabe que o paciente idoso, ele costuma ter bastante falha, né, de psicotrópico, a gente precisa ficar testando vários até achar um que realmente tenha uma boa janela terapêutica ali, que seja seguro e efetivo, né, e a principal explicação para isso é essa questão da apoptose neuronal que acontece nesses pacientes. Tá? A gente tem alterações de sistema cardiovascular também, e também de sistema nervoso, inclusive diminuição da massa do cérebro, né? E outras questões que vão fazer com que os efeitos anticolinérgicos sejam mais exacerbados nessa população, né? Então, é mais um motivo para a gente prestar muita atenção nessa população quando a gente fala de medicamentos anticolinérgicos.